Oi pessoal, voltei com a nossa segunda aula com a continuidade do círculo da erva mate, da economia ervateira, chamem como vocês quiserem aí, tá bom? Tem gente até que fala em Sociedade da Erva Mate no Paraná. Eu acho que é interessante, mas sei lá, não explica o fato como um todo, tá bom? Gente, vamos lá, olha só. Nós chegamos no auge do desenvolvimento da economia ervateira e nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de... nós falamos ali na questão social, econômica, agora nós vamos chegar numa parte mais das ideias, do desenvolvimento intelectual, porque o Paraná moderno, ele se faz com as indústrias. Sim, ele se faz com a burguesia, com o proletariado, com o desenvolvimento urbano e comercial. Mas o Paraná moderno também se faz com o desenvolvimento e com uma modernização intelectual. E o que caracteriza uma modernização intelectual? Um maior investimento no campo da educação, da cultura, da arte. E por que isso acontece? Porque eu começo a ter uma população urbana, uma população com uma necessidade de atrativos, de lazer, certo? E grande parte dessa burguesia paranaense frequentava outras regiões burguesas ao redor do Brasil e ao redor do mundo. Então há esse processo de ter novas necessidades para essa população. E essas novas necessidades provocam mudanças e, ao mesmo tempo, consequências. E aí vamos pensar aqui, por exemplo, a necessidade de maior especialização, de maior educação da população para viver nesse ambiente urbano, moderno, industrial. Isso vai provocar o quê? Um maior amadurecimento intelectual das pessoas. E vai provocar, certamente, diretamente, mudanças no comportamento social e cidadão, por exemplo, dos indivíduos. Então são coisas que vão se entrelaçar nesse contexto do auge da erva mate. E aí, observando aqui a parte da modernização intelectual, nós podemos colocar duas coisas. E essa aqui eu gostaria muito de chamar a atenção de vocês, ó. Vou até colocar um asterisco aqui. Fundação da Universidade Federal do Paraná, no ano de 1912. A Universidade Federal do Paraná, do início do século XX, ela completou aí recentemente 100 anos, né? Agora nós temos 108 anos da Universidade Estadual do Paraná. Eu acho que... Universidade Federal, né, do Paraná, eu acho que é importante vocês demarcarem isso, porque a banca do concurso de vocês é da própria Federal. Talvez eles puxem para alguma questão nesse sentido aí. E a Federal do Paraná, ela surge por conta da modernização intelectual. Modernização intelectual que está acontecendo por conta da modernização do estado do Paraná, por conta da urbanização, da industrialização e da necessidade de atender as demandas no ambiente urbano, principalmente ali na região de Curitiba e do litoral paranaense. Firmeza? Bom, outra questão legal que a gente pode linkar aqui é esse movimento chamado movimento paranista. O movimento paranista, galera, ele se relaciona aqui, ó, com a questão do modernismo em nível nacional. Então ali, por volta, né, da década de 1920, eu tenho o quê? Uns movimentos que a gente coloca como movimentos artísticos, né? No campo da arte, revigorando e buscando quebrar com uma arte acadêmica, uma arte que trazia para a construção, vamos dizer assim, do intelecto, do imaginário, dos aspectos de formação do povo brasileiro, uma arte muito europeia, vanguardista. E o pessoal do modernismo, em nível nacional, Semana de Arte Moderna de São Paulo, por exemplo, eles vêm com o quê? Vamos modernizar, vamos transformar, criar novas perspectivas, criar uma perspectiva brasileira de arte, né? E esse modernismo brasileiro, vamos assim dizer, ele cai nos regionalismos. E o Paraná tem um movimento paranista nesse período aqui.
E o movimento paranista, ele vai retratar o que, galera? Essa modernização intelectual, artística e cultural do nosso estado. Tudo isso imbuído no contexto de desenvolvimento econômico, de produção, de comércio da erva mate. Ou seja, a erva mate, galera, ela trouxe a formação desse Paraná que a gente pode chamar de Paraná moderno, urbano, industrial e também intelectual, artístico, certo? O movimento paranista, então, é um movimento artístico que vai transformar a visão de um Paraná. Porque começam a aparecer ali nas obras de arte, nas esculturas, nas pinturas, retratos de um Paraná e de um Brasil que não era idealizado pelas grandes vanguardas, mas era uma forma, assim, vamos dizer, mais real, mais cotidiana. Por exemplo, um dos marcos assim são as pinturas realçando, destacando, por exemplo, os cortiços, a realidade urbana, destacando a presença do negro, do mulato na sociedade paranaense. Uma coisa que muitas vezes era evitada, ideologicamente evitada. E nós vamos ver aqui embaixo. Porque o Paraná moderno, ele tinha que ser um Paraná, assim como o Brasil, quando se torna republicano, tem aquela tentativa de limpar do Brasil o fantasma ou os aspectos da escravidão negra. No Paraná também há esse processo de criar no Paraná moderno, aqui, um Paraná que valorizava o quê? A intelectualidade, certo? A burguesia urbana, industrial, comercial, o seu intelecto, as questões artísticas, as questões educacionais. Um Paraná que era autônomo, independente da província de São Paulo. Tinha suas próprias características, né? Havia se tornado autônomo ali em 1853, ou seja, era algo muito recente e era algo que os barões do mate, né, aqueles burgueses que vivenciaram a questão do desenvolvimento do mate, valorizavam demais. E aí você tinha esse aspecto, tipo, olha só o que é a erva mate, o que nós da erva mate produzimos para o Paraná. Autonomia, liberdade. Uma outra questão importante, e aqui é um problema gigantesco, né? O Paraná era um estado branco, de imigrantes europeus, de pequena propriedade. Isso se desenvolveu ao longo de muito tempo. Veio, por exemplo, o Octaviani quebrar com isso. Não, o Paraná não é branco, como se trazia, se demonstrava por meio da ideologia do desenvolvimento, do modernismo, da grande burguesia do mate, certo? Aqui no Paraná. Não, não era branco. O Paraná era sem escravismo. Também não. Nunca teve escravo no Paraná. Tem um monte de gente que acha que não, ainda hoje, no senso comum. Pelo contrário, houve sim esse processo de escravidão. O que aconteceu é que no período da erva mate, criou-se uma tentativa de ruptura com a escravidão, ou seja, de quebrar com a ideia de escravismo, vamos assim dizer. O Paraná não sofreu, não teve influência escravocrata. Às vezes lá na mineração. Não, o Paraná teve na mineração, da mineração a escravidão passou para as fazendas de gado, dos tropeiros, e foi ocupando outras regiões. A erva mate, nesse período, fez questão, principalmente por conta das pressões abolicionistas já, de não adotar essa medida, certo? Eles adotam o quê? Eles adotam o trabalho livre, assalariado. Por quê? O trabalhador livre, assalariado, já numa visão liberal, burguesa, capitalista, ele é o sujeito que vai ganhar. O sujeito que ganha, compra, é consumidor e é trabalhador ao mesmo tempo. Então é uma outra ótica. Mas uma das questões deles era, sim, valorizar a presença do branco. Valorizar um Paraná que não havia sido parte dessa mazela que era a ideia de ter escravo. Não, no Paraná não teve isso. Inclusive, nós do mate estamos rompendo com a ideia de trabalho escravo, certo? Tenho até um erro aqui, ó. Desculpem, tá? Faltou um
ruptura ali, certo? Ficou rupura, né? É ruptura, tá bom? Substituam aqui, por favor, desculpem o erro aí do professor de vocês, beleza? Mas vamos lá, olha só. Do outro lado, nós temos o quê? Nós temos, ainda nessa fase áurea do desenvolvimento do mate, e o que significa uma fase áurea? Uma fase de ouro, um período de ouro. Cara, observa aqui, vejam só. 85% da economia paranaense estava baseada no mate. Ou seja, 85%, malandro. O resto eram outras culturas, era, por exemplo, a madeira, tá bom? Mas o gado, mas 85% era mate. Outra coisa, 3/5 do mate mundial, olha aqui, não é paranaense, não é da região platina, é do mate mundial, era produzido pelo Paraná. 80% do mate consumido no mundo era produzido pelo Paraná. Ou seja, galera, o mate era uma coisa maluca, por isso uma fase áurea, uma fase de desenvolvimento. E aí, vejam só, coisas que acontecem nesse período. São feitas exposições devido a essa loucura, essa força do mate, começam a fazer o quê? A exposição do mate, do seu produto, das marcas, dos logos que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, em regiões como, vejam só, Paris, Viena, viaja para Europa o nosso mate. Lá ele não é bem aceito por conta... Tem uns especialistas aí que eu li, eles falaram que é por conta do amargor, o mate acaba não sendo aceito. E por isso eles começam a fazer o que com o mate? Tostar. Por exemplo, hoje nós tomamos o chá mate tostado, né? As infusões a partir do mate. É esse mate que começa a circular melhor na Europa. É o mate tostado, para atender o paladar europeu. Uma especialização do mate para os mercados europeus. Então vejam como esses caras ampliam aí a visão, né? De um elemento, um produto simples, nativo aqui, para uma marca, para um produto levado a outras regiões do mundo. Vejam só. Houve, então, nesse período, uma expansão, tanto da produção, quanto do beneficiamento, quanto do comércio. Por isso falamos numa fase áurea. E toda essa fase áurea de desenvolvimento, ela casa com o quê? Com a conclusão da Estrada da Graciosa, começada lá atrás pelo Zacarias de Góes e Vasconcelos, o presidente da província independente do Paraná, e também com a construção da ferrovia Curitiba-Paranaguá. Ô professor, por que você colocou Curita aí, meu? Tá abreviando? Não, mais um equívoco aqui então, vamos lá. Curitiba-Paranaguá. E aí, gente, o que acontece? Região de Curitiba-Paranaguá, por quê? Porque grande parte dos engenhos de mate do estado do Paraná estavam em Curitiba. A produção vinha do oeste, parava em Curitiba para o beneficiamento e descia para Paranaguá, certo? Por isso, a importância da construção de uma ferrovia Curitiba-Paranaguá. E, óbvio, começam a se planejar outras ferrovias mais para o interior, para dinamizar ainda mais a distribuição e a expansão, vamos dizer, do comércio do mate aí. Firmeza? Bom, gente, e como todo elemento que atinge o seu auge, o mate também tem o seu período de crise. E a crise da economia ervateira, ela é explicada por vários fatores. Eu trouxe alguns dos principais para vocês. Primeiro é o seguinte, um aumento da concorrência da produção e do comércio do mate. Por quê? Era um recurso que estava dando muito dinheiro. Era muita gente produzindo, era muita produção e cada vez mais pessoas produzindo. Muita gente oferecendo o produto, a tendência é que ele desvalorize-se no mercado, certo? Aquela questão da lei da oferta e da procura, da demanda, né? Enfim, tinha muito produto, aumenta-se a concorrência, o preço dá uma desestabilizada. Teve essa questão que foi importante. Segundo, os argentinos começaram a construir engenhos, ou seja,
você não exportava mais, e isso foi decaindo aos poucos, assim, ali após as décadas de 1920, 1930 até 1940. Você vai exportando agora não mais o mate beneficiado, mas você exportava o mate sem benefício. E onde é que se valorizava, onde é que o mate ganhava mais preço? No beneficiamento e também no acondicionamento. E aí o que acontece? Essas duas etapas são cortadas. Por quê? Se tem engenho na Argentina, o que os argentinos vão começar a exportar do Brasil? Apenas o mate, certo? O mate cortado, sapecado e transportado. Por quê? Eu beneficio na Argentina. Fica mais em conta, fica mais barato. E aí o que acontece? Você tem então uma exportação sem beneficiamento, ou seja, o valor agregado no produto é menor. E isso provoca uma fuga de capitais, uma fuga de pessoas querendo atuar na área do mate. Para piorar um pouco mais a situação, vou inverter a ordem aqui para facilitar a nossa compreensão. Os argentinos descobrem que em Misiones, na região de Misiones, é possível plantar, cultivar o mate, porque a região ela tem o mesmo aspecto climático, de solo, enfim, que as outras regiões, tanto do Paraguai quanto do Brasil. Ou seja, os caras já baixaram a exportação. Agora eles aprenderam a produzir. Ou seja, só vão importar aquilo que for necessário, aquilo que eles não conseguirem produzir. Porque agora, além de beneficiarem na Argentina, eles também vão plantar e colher lá na Argentina. Ou seja, galera, nós temos aí uma ampla decadência, tanto na produção quanto no beneficiamento e na exportação do mate para outras regiões e principalmente para o nosso principal consumidor, a Argentina. Lembro ainda, e acho que o último fator determinante para essa crise da erva mate é a chegada de Vargas ao poder a partir de 30. E a ideia de Vargas de modernização, certo? De investimento, de estímulo para a indústria, para o desenvolvimento de cidades e, principalmente, o estímulo a novas culturas agrícolas. Ou seja, substituição dessa ideia de plantar só café, trabalhar só com a erva mate, ter um único produto de exportação como matéria-prima ou extrativismo. Não, mano. Vamos trabalhar com outras ideias aí. Vamos trabalhar com outras culturas, porque se uma ou outra tiver em baixa, como por exemplo aconteceu com o café lá após a crise de 29, poxa, o que a gente faz? A gente tem outras opções, certo? Além disso, com a urbanização, com o desenvolvimento das cidades e das indústrias, eu precisaria ter o quê? Gêneros alimentícios abundantes para essa população que viria a se tornar urbana, que iria formar os centros urbanos. Por quê? Essas pessoas precisam comer. Até então, o que se produzia na roça, se comia na roça e estava tudo certo. Agora não, velho. Agora eu preciso do quê? De pessoas que trabalhem na cidade, que trabalhem na indústria. Tá, mas de onde vai vir o alimento? Tem que vir do campo para a cidade. Ou seja, eu preciso trabalhar com outras culturas agrícolas para atender a demanda dessa população. E nisso, a erva mate, que já estava em crise, passa a ser substituída por outros produtos aqui na região em que ela era nativa. Beleza, galera? Bom, basicamente desse conteúdo teórico eram essas duas aulas. Agora eu vou convidar vocês para olharem as imagens que eu vou apresentar aqui, tá bom? Vamos lá? Só um segundinho. Bom, gente, eu trouxe para vocês aqui a primeira imagem que a gente vai analisar é a da bandeira do estado do Paraná. Eu até fiz uma marquinha aqui, né, uma bolinha para vocês observarem. Vejam só, de um lado tem o pinheiro do Paraná, a araucária, e do outro lado a erva mate, certo? Devido à importância da erva mate e à abundância com que ela existia aqui no Paraná. A importância, quando eu digo a importância econômica, tá bom? Outra coisa que eu não falei para vocês assim durante a aula, mas eu acho que é legal eu citar aqui, né? De onde vem a ideia de erva mate? Ou a erva, por conta de uma erva, enfim, ela é batizada como Ilex
paraguarienses pelo St. Hilary, né, que vem aqui, viaja, conhece o Paraná e o Brasil, a região da Bacia Platina de maneira geral. Ele é um botânico e ele acaba classificando ela com esse nome. Mas muito antes de ser a Ilex paraguariensis, ela era também conhecida como mati ou cogoiá, tá? Cogoiá é a erva que sustenta, ou aquilo que sustenta, ou que mantém o ser em Guarani. Por isso que em alguns lugares não se fala mate, fala congonha ou cogonha. Congonha ou cogonha. E a congonha é isso, é essa erva que sustenta, é o mate. O mate, né, que nós falamos, é mati do Quichua, tá bom? É um povo que fazia parte ali do Império Inca. Ou seja, a nomenclatura é muito mais antiga aí. Beleza, gente? Muito bem. Então observe na bandeira do Paraná, de um lado o mate, do outro o pinheiro, a araucária, beleza? E o verde, né, se destaca muito na bandeira do Paraná também, que é por conta do território paranaense ter mais de 70% do seu território formado por florestas. Agora, eu vou mostrar para vocês duas imagens aí que são mapas, né, que apresentam claramente assim aquilo que eu falei durante a aula com vocês, a região de ocorrência nativa, natural da erva mate. A região não, na verdade, as regiões. E aí vocês veem, eu acho que esse mapa do lado direito, ele é mais interessante para nós observarmos. Olha só, onde ela acontecia em território argentino, onde ela acontecia em território paraguaio e onde ela acontecia em território brasileiro. E aí vocês vão ver que o território do Paraná é realmente privilegiado com a ocorrência da erva mate, certo? E aí, no mapa do lado esquerdo, vocês podem observar o seguinte, a distribuição de araucária. E aí, vocês juntando os dois mapas, vocês vão perceber o quê? Que onde existia araucária, existia a erva mate, porque a erva mate, ela era vamos dizer assim, um agregado da sombra gerada pela araucária, que geralmente é uma planta, enfim, uma árvore muito alta aí, certo? Então a araucária acaba sendo uma base, uma proteção para o mate, que acompanhava de maneira rasteira ali no chão, enfim, a araucária, certo? Olha só, e aí aqui eu trouxe para vocês as imagens, primeiro, uma imagem ao lado esquerdo e evidencia muito bem isso que eu falei para vocês, o mate e a araucária caminhando juntos. Isso daqui, essa primeira imagem ao lado esquerdo, é a imagem que mostra uma planta, uma fotografia, enfim, natural do mate. A imagem do meio, e vocês estão vendo que é uma máquina simples, daquelas que eu comentei com vocês, movida por tração animal, mas também poderia ser movida por água ou por ser humano. E quando ela se desenvolve de maneira mais profunda, essa máquina começa a ser movimentada também por energia elétrica ali, já no final do século XIX, início do século XX, tá bom? E o que acontece? Esse daqui é o processo que eu falei para vocês de cancheamento da erva, de separação ali da erva, né, de quebrar os talos, enfim, essa separação, tá bom? Após o corte e após o sapeco. Beleza? Já é o início do processo de beneficiamento da erva, tá bom? E aqui vocês têm a última imagem, esse desenho, uma forma aproximada da erva mate ali, certo? Mostrando o caule, as folhas e também o frutinho da erva mate, certo? Muito bom. Gente, e aí fechando a nossa apresentação de imagens aqui, eu coloco 3 palacetes para vocês. Palacetes que mostram o requinte, o luxo, a beleza que a burguesia, que os barões do mate traziam para si, colocavam para si e para a sociedade que os via. São 3 palacetes, vocês vão ver que eles abusam muito, né, nos estilos que eram
que estavam em voga na Europa no período, aquela coisa de trazer um pouco da Europa para o Brasil, de valorizar a presença burguesa e principalmente aqueles barões do mate, né, ali nos bairros nobres, cada um construindo o seu melhor palacete para mostrar o poder do seu mate, o poder da sua marca, o poder da sua família, a sua influência política, social, econômica. Então, analisar esses palacetes, analisar essas imagens, dão um pouquinho da base que a gente visualizava assim durante as nossas aulas sobre o poder desses sujeitos, a ideia que esses sujeitos tinham de poder, né? E aí esse poder, principalmente econômico e social, ele é evidenciado nesses palacetes aqui, que acabavam sendo lugares onde abrigavam-se as famílias desses burgueses do mate, mas abrigava também autoridades, por exemplo, que vinham de outras regiões do Brasil, tá? E, de certa forma, o que acontece? Quem recebia essas autoridades? Esses importantes comerciantes. Isso mostrava o que também? A força política, a participação política desses sujeitos. Beleza? Muito bem. E aí, encerrando, vejam só. Alguns slogans, algumas marcas de mate para vocês, certo? E vocês vão ver, principalmente, o nome das famílias, ou seja, por que eles desenvolviam esses logos, essas imagens e colocavam esses rótulos, né, nos seus produtos, nos vasos, enfim, nas barricas? Por que eles faziam isso? Porque eles queriam o nome da família, o nome do mate, a qualidade, a referência, de onde saía, certo? Porque isso tudo demonstrava o quê? O poder que esses barões do mate e as suas famílias, enfim, tinham na economia paranaense e também na economia brasileira. Aí vocês veem aqui, por exemplo, ó, uma das principais firmas, né, principais empresas de produção de erva mate, a Moinhos Unidos Brasil Mate S.A., do outro lado, vocês vão ver aqui uma escrita em espanhol, com Brasil, né, americano aí, em inglês, e o nome da família aqui na parte de baixo. Depois, mais ao lado direito, você vê ali também a yerba mate super extra, né? Ela é feita no Brasil e olha lá, ela é a amorosa. E aí tem a mulher ali tudo se destacando, tomando mate, mas se vocês observarem aqui, ó, a família Amoroso e Pose S.A. era responsável pela produção, pela distribuição. Então vocês vão ver que as famílias, o nome das famílias estava sempre presente, que é essa ostentação do poderio econômico, político e social desses barões do mate aí. Beleza? Gente, é isso. Agradeço a atenção de vocês, espero ter contribuído e a gente se encontra nas próximas aulas. Valeu, tchau, tchau.